convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Podemos sentar, queridos irmãos e irmãs. Eu recordo que aqui na sacristia ao lado nós temos uma tela que está transmitindo a missa e temos também cadeiras, se as pessoas quiserem se sentar, ok? Estamos adequando aqui esse espaço para nós ganharmos mais espaço também para a celebração da missa. Então fica à vontade aqueles que quiserem vir, né? Queridos irmãos e irmãs, eu rezava, né, sobre os textos de hoje, lembrando de Santa Rita, logicamente, mas sem tirar também a força do Evangelho, né? E é interessante em ver essas últimas palavras de Jesus a Pedro e com Pedro a toda a igreja. Jesus, como últimas palavras, dá a Pedro uma pergunta: tu me amas? Repetida 3 vezes, e dá a Pedro 2 mandamentos: apacenta e segue-me. E se nós prestarmos atenção, é um bonito resumo do Evangelho. O mandamento do amor, né? Tu me amas, entendendo que em primeiro lugar o amor precisa ser dirigido a Deus, e na verdade só a Deus é que o amor realmente tem o seu apoio. Se nós começarmos a condicionar o nosso amor àquilo que as pessoas fazem ou não fazem, merecem ou não merecem, né? Nós vamos ter um amor sempre muito frágil. Só o amor a Deus é um apoio seguro. Só olhando para a cruz de Cristo e encontrando nele a razão do amor é que nós vamos realmente entender como esse amor pode ser fundamento da nossa vida. Porque se eu edifico qualquer coisa sobre um amor que não tem a Deus como objeto, o fundamento é fraco. Bom, esse é o mandamento, não é? Tu me amas, e o mandamento: amai-vos uns aos outros. Deus como fundamento, né? E esse amor concretamente se realiza em 2 outras coisas: apacenta as minhas ovelhas, né? Que nós podemos chamar de cuidado, e segue-me, o seguimento do discípulo, né? O discípulo, para seguir o mestre, precisa estar atento às suas palavras, meditá-las sempre, repeti-las muitas vezes, né? E cuidar de colocar essas palavras na vida. Então essas são as 3 coisas que Jesus diz a Pedro, e junto com Pedro diz a toda a igreja: amor, cuidado e seguimento.
Pedro e Paulo viveram profundamente isso. No Evangelho nós vemos que Jesus de alguma maneira já significava o modo como Pedro daria a vida por ele. Se a nossa vida está edificada sobre o amor, o cuidado e o seguimento, venha o que vier, aconteça o que acontecer, caia o que cair, nós permaneceremos no caminho de Deus. Amor, cuidado e seguimento. Paulo também, na primeira leitura de hoje, sem dúvida nenhuma, dá-nos um testemunho muito bonito de ir até o final com Cristo, no amor, no cuidado e no seguimento. Esse é o caminho cristão. E hoje nós estamos celebrando Santa Rita de Cássia, né? Que guardou muito bem esse lugar. Eu acho que é uma imagem que nós podemos usar para entender bem isso, né? Eu acho que todo mundo aqui já passou pela experiência de pedir para alguém guardar o seu lugar, ou então de estar guardando o lugar de alguém, né? Sabem que é um desafio, né? Não posso sair, mesmo que dê vontade de ir no banheiro, né? Porque se eu saio, alguém ocupa o lugar, né? Poxa, mas eu estou cansado de ficar aqui esperando, né? Mas se eu estou guardando o lugar, eu preciso perseverar. Às vezes chega um espertinho, né? Fala assim, vai ver ali na esquina o que aconteceu, né? Olha lá, o padre está te chamando, né? Aí quando você volta, o lugar já não está mais, né? Na nossa vida muitas vezes é assim, né? Esse lugar do amor, do cuidado e do seguimento, nós precisamos guardá-lo até o fim. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, caia o que cair, é o nosso lugar para a nossa conversão, para que nós encontremos o caminho da salvação. Misericordiosamente, o Senhor nos deu esse lugar e nós precisamos guardá-lo. Amor, cuidado e seguimento. Precisamos, né? E eu acho que todo mundo aqui já está entendendo que não é difícil, pelo contrário, é muito fácil nós colocarmos essas 3 palavras na vida de Santa Rita. Por que hoje nós a veneramos? Sem dúvida nenhuma, por uma vida heróica. Já antes mesmo de nascer, ela já tinha sido consagrada a Deus pelos seus pais, que também não é uma experiência incomum entre nós, sobretudo quando a gravidez é difícil, quando se preocupa com o parto. Vocês sabem que antes do desenvolvimento da ciência médica, né? A gravidez, o parto, os nascimentos eram uma das causas principais de mortalidade, que as técnicas eram difíceis, as coisas são difíceis, né? E na época de Santa Rita, sem dúvida nenhuma, pois ela foi consagrada a Deus também para cuidar dessa proteção, não é, na hora do parto. E desde os primeiros momentos, já quando era um bebê, Deus já ia manifestando um certo sinal de predileção. Deus tem esse direito, né, de ter os seus prediletos, mas não tem os seus prediletos para que nós os invejemos. Deus tem os seus prediletos para que eles sejam um canal de bênção para os outros. Isso é muito importante. Deus, que é generoso, não traz alguém para si como uma espécie de joia de adorno. Não. Deus traz alguém para si para ser um canal de graça para os outros. E assim foi Santa Rita, né? Muito consciente do seu lugar, muito consciente do quanto Deus a amava, experimentou na sua vida grandes provações. Usando aquela imagem do lugar, né? Teve muita gente que tentou ludibriar a Santa Rita, tentou fazer com que ela saísse do seu lugar, com que ela fosse procurar outro lugar, né? Mas o lugar ela não abandonou, o lugar do discípulo, o lugar do amor, do cuidado, do seguimento. Desde jovem ela se sentiu atraída pela vida religiosa e tinha decidido no seu coração a ser religiosa. Mal sabia ela o que Deus preparava para ela, mas ela tinha isso decidido. Porém, pelas tradições da época e por uma série de circunstâncias sociais daquele tempo, ela foi obrigada a se casar. Quem não poderia pensar que aquele matrimônio seria uma espécie de armadilha do demônio? Nossa, Deus que colocou no coração de Rita um desejo tão sublime
de entregar-se inteiramente a Deus numa vida contemplativa, como religiosa? Será que esse matrimônio não é justamente um desvio da vontade de Deus? E não, porque ela percebia que era a providência de Deus que a guiava. Ela viu naquele matrimônio, mesmo contra a sua vontade, uma indicação da vontade de Deus. E essa vontade de Deus se manifestou. A história de Santa Rita é muito conhecida, eu só vou dando sinais assim, indicações, né? Não teve um casamento fácil. Muito pelo contrário, um casamento muito difícil. Um marido muito difícil. Naquele tempo, na Itália, nem mesmo o Papa morava em Roma, para vocês terem uma ideia, com medo da violência que se vivia naquela época entre as famílias romanas. Pois é, ela entrou para uma dessas famílias. E o marido dela era um valentão. Não só pelo tema do vício da bebida, mas era um valentão por querer arrumar briga, realmente, né? E encontrou muitas inimizades. E quanto Santa Rita sofria com isso? Oração, paciência e confiança em Deus. Rita teve 2 filhos. Oração, paciência e confiança em Deus, vendo justamente que os meninos também iam um pouco pelo caminho do vício e da violência. Pois bem, conseguiu converter o seu esposo. Mas, meu Deus, olha aí, aquilo que parecia ser um desvio no caminho da vontade de Deus, na verdade, era uma missão. Deus a enviou para converter aquele homem. E aquele homem se voltou para Deus. O grande problema é que ele tinha deixado para trás uma herança de violência. E muitos que tinham sofrido no tempo da vida errada desse homem, queriam se vingar. E se vingaram. Mais um sofrimento na vida de Santa Rita, seu esposo foi assassinado. A violência é terrível. Nunca está nos planos de Deus, de modo algum. E Rita viveu aquilo como uma cristã. Sabia que o único jeito de romper o círculo da violência era não se vingar, era não revidar. Quem nunca viveu, talvez não em coisas tão grandes assim, né? Mas mesmo em coisas pequenas, esse dilema. Se nós pagamos com a mesma moeda, qual é a nossa diferença em relação aos pagãos? Jesus Cristo diz isso no Evangelho. Se nós cumprimentamos somente aqueles que nos cumprimentam, que recompensa nós vamos ter? Se nós agimos como aqueles que não conhecem a Cristo, o que nos faz discípulos? Cadê o seguimento? Cadê o cuidado? E cadê o amor? Rita então viu que uma vez que o seu marido foi assassinado, uma cultura muito forte da vingança, uma cultura muito forte das disputas, e os seus filhos queriam vingar-se, matando os assassinos do pai. Mais uma vez o círculo da violência ia se fechar e mais uma vez ia se perpetuar a violência. Oração, confiança, paciência, e essa mulher que tinha um coração em Deus e sabia que as coisas dessa terra não duram, o que dura é o céu, pediu a Deus a graça de que acontecesse o que acontecesse, os seus filhos não manchassem as suas mãos de sangue. E ela foi atendida. Numa época em que era muito comum a peste, doenças incuráveis, coisas muito graves, não era um privilégio de ninguém, todo mundo tinha, muitas pessoas na família que tinham morrido de doenças, né? E pestes, pois os meninos morreram e não mancharam a sua mão de sangue. Agora imagina o coração de uma mãe que entende que o seu principal dever e a sua principal missão é educar filhos para o céu e não uma espécie de vida boa na terra que não nos levará depois para o céu, né? Essa foi a escolha dela e essa deve ser a nossa escolha.
Rita passou um tempo em que ela subiu a um dos distritos de Cássia, onde havia uma grande cruz, né? E ali ela passou muito tempo em oração, justamente procurando conhecer melhor a vontade de Deus, que Deus queria dela, porque uma mulher que não tinha mais ninguém. Nós conhecemos pessoas que são solitárias, não é? Mas ser solitário, vivendo um momento de tanta violência, já não tinha esposo, já não tinha filhos, não tinha irmãos, seus pais já haviam morrido, não tinha ninguém. Ela mesma era vítima da violência. Pois é. Encontrou em Deus a sua companhia. E lá no coração de Rita voltou o desejo de ser religiosa. Só que nenhum convento da época aceitava uma religiosa que não fosse virgem. E ela já era mãe de 2 filhos. Mais uma vez, oração, paciência, confiança em Deus. E ela então entra para o convento, né? Pois é. Lá então no convento, ela foi provada pelas superioras. A sua entrada já foi milagrosa, porque as portas se abriram milagrosamente sozinhas. Foi um sinal para as irmãs. Mas lá ela precisou passar um momento de provação. Isso é muito comum na ordem religiosa, né? Onde a pessoa é provada a ver se o Espírito é de Deus, se ela realmente quer servir a Deus, ou se ela quer só se servir, né? Pois bem, viveu momentos difíceis no convento, mas encontrou ali também o auxílio de Deus nos milagres da videira e da roseira. E os últimos momentos da sua vida ela passou doente, muito doente. A chaga da sua testa era uma das suas enfermidades, que era uma graça de Deus, mas ninguém sabia que era, né? Marcada pela cruz de Cristo, um espinho da coroa de espinhos, justamente para que ninguém percebesse que era uma graça, porque o mais comum eram os estigmas nas mãos, no lado, mas na testa, isso não era comum, né? Ali provada e depois provada pela doença também, oração, paciência e confiança em Deus, era isso. Os últimos 4 anos da sua vida, milagrosamente, viveu alimentando-se somente da Eucaristia. Recentemente no Brasil, está sendo estudado inclusive um caso da Lola, né, de Minas Gerais, que teve um prodígio semelhante, só que por muito mais anos, né? O médico dela não entende o que aconteceu, mas essa mulher só se alimentava também de Eucaristia. Muitas outras místicas da igreja fizeram o mesmo. Bom, nos últimos 4 anos então, foi mais uma vez um prodígio. E sobretudo, amor, cuidado e seguimento. Santa Rita de Cássia conseguia as coisas de Deus porque confiava em Deus e rezava. E não foi uma coisa do passado, é uma coisa do presente. Porque aqueles que estão unidos a Cristo não são amputados pela morte, muito pelo contrário. Depois da morte e da prova dessa vida, estarão para sempre com Cristo no céu e intercedem por nós, não é? No livro do Apocalipse, o 5º selo do Apocalipse dá um testemunho disso. Eu separei aqui a passagem para terminar com essa reflexão, não é? Quando abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar aqueles que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham dado. Gritavam com voz forte: Senhor santo e verdadeiro, até quando tardarás em fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem mais um pouco, até se completar o número dos seus companheiros e irmãos, que iriam ser mortos como eles estavam mortos. Unidos a Cristo, todos nós, se vivemos guardando o nosso lugar, também com Rita, intercederemos pelos que permanecem nessa terra na luta, né? Por isso não é uma coisa do passado, Santa Rita é do presente, como todos os santos e santas, estão no presente de Deus, que não é Deus de mortos, mas de vivos, né? Peçamos hoje então a sua intercessão. Eu tenho certeza que neste 22 de maio, como em tantos 22 de maio na história da igreja, depois que Santa Rita está diante do trono de Deus, muitas graças e muitas bênçãos serão alcançadas.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.